estamos mais uma vez fazendo nossas viagens na noite de Joinville. E hoje é uma noite de chuva. É uma noite que tem aquela garoa gostosa, aquele friozinho gostoso no final da tarde, no início da noite. E é tudo de bom, sabe, gente? Para quem gosta de dormir cedo, é muito bom, viu? Estamos aqui na pista seletiva de ônibus. A pista seletiva, eu chamo de pista seletiva porque, na verdade, corredor de ônibus, né? É que nem aqueles lá de Goiânia, de Curitiba, do Rio de Janeiro, né? Corredores separados, que tem uma espécie de tartaruga separando o ônibus do automóvel. Então aqui você pode observar que não tem essa separação. É óbvio que, num caso deste, sempre tem algum automóvel que acaba usando a pista do ônibus, né? Mas há casos até que a pessoa precisa entrar à direita ou à esquerda, e aí ela faz o uso da pista do ônibus algum tempo. Mas tem gente malandra, viu? Joinville, assim como qualquer cidade do Brasil, tem gente que não respeita e sinaliza que vai entrar, né? Sinaliza que vai entrar, digamos, aqui nessa rua, à direita. Aí a pessoa vem lá do final sinalizando que vai entrar no seu automóvel e usa praticamente boa parte da extensão da pista seletiva de ônibus. Mas esse conceito de pista seletiva, ele surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra, cidades que têm sistemas de transporte bastante conceituados, né? E que também tiveram lá atrás queda no número de passageiros transportados por causa do aumento do uso do automóvel, né, gente? Você sabe que tem gente aí que usa o automóvel até mesmo para comprar pão. Mora numa rua residencial, não muito longe da padaria, não muito longe do mercado, e o danado sai de carro, e é mais um carro no trânsito, né, gente? Mais um carro no trânsito. E a gente sabe também que quanto mais automóveis em circulação, menos ônibus em circulação, porque tudo tem a ver com a demanda, né? A partir do momento que o número de usuários vai crescendo, a demanda aumentando, com certeza mais horários vão surgindo, abrindo até a possibilidade de novas linhas, de novos deslocamentos, né? Assim foi durante boa parte dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000 para cá começou a descer ladeira embaixo. Isto porque lá na década de 90, né, o automóvel foi muito estimulado, né? Tivemos aí um desgoverno do Fernando Collor, né? E abriu um monte de fábricas de automóveis, né? E até então, até o ano de 1992, nós tínhamos apenas a Volks, a Fiat, a Ford e a GM. E hoje, algumas das empresas que vieram para cá, do ramo automobilístico, já foram embora, mas deixaram os carros aqui, né? Então hoje tem muito carro que foi fabricado no Brasil, mas a empresa já não existe mais, né? É um problema, né, gente? Ao invés de se estimular o transporte público, criando uma série de maneiras para estimular o uso do ônibus e também um atendimento à qualidade das vias, né? Se faz justamente o contrário, né? Já pensou se lá no distante ano de 1992, né? O Fernando Collor, né? Que foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve, né? Se ele tivesse feito exatamente o contrário, lá em 92, criado aí uma política federal de transportes urbanos, tal como existia na época da IBTU, gente, olha, o Brasil hoje seria um nível de países europeus, pelo menos aí na área do transporte, né? É claro, não precisaríamos ter trens, metrôs, VLTs, mas teríamos seguramente muitas pistas de ônibus, né? E pistas de verdade, né? Corredores de verdade, de transporte coletivo, né? Pessoal, uma observação. Tempos atrás nós estivemos aqui nesta mesma rua, onde nós detectamos placas de sinalização sujas. E pelo que eu estou observando, isso precisa ser registrado, a placa foi lavada, hein? Olha só, gente. Dá uma procurada aqui nesse canal que você vai encontrar aquele vídeo. Eu não apaguei ele, nem vou apagar, né? Porque tudo isso faz parte da história, né? Mas olha, a placa tá lavadinha, limpinha, aquela outra placa também, tá vendo aquela placa ali? Pois é, né? E são coisas assim, né, gente? A prefeitura teve uma época aí que ela estava muito devagar, viu? Nós tivemos aí um empresário que ficou 8 anos no poder, dono de uma empresa têxtil, gente, arrasou com a cidade.
O prefeito atual é melhorzinho, se bem que ele é empresário também e já está entrando no 5º ano do governo, né? E vai ficar 8 anos, né? Mas eu vou dar um palpite para vocês. Ele vai abandonar a prefeitura ano que vem para concorrer a governador ou a senador. Todo mundo faz isso, né, gente? Aí na sua capital, na sua cidade, não é diferente. O caso lá do João Dória, prefeito de São Paulo, o próprio Covas, né? Muita gente aí abandona a política, né? Abandona o mandato no meio do caminho para concorrer a outro cargo, e o mais gozado é que a maioria desse pessoal acaba sendo eleito, né, gente? Pessoal, agora vamos chamar a atenção de uma outra questão. Isso a gente já comprova no ato. Olha só quanto passageiro está embarcando neste ponto. É um ponto pequeno, gente. Esse ponto não tem nem a metade do tamanho do ônibus, né? O ideal seriam paradas de ônibus com 13 metros de comprimento, né? Hoje é um dia de chuva, mais usuários do transporte coletivo, e a parada está bonita, está adesivada. Você observa que a parada de vidro você sabe que é feia, né? Falta limpeza nos vidros, falta uma melhor, digamos assim, cuidado com a cidade, né? Mas a gente observa que a parada está bonita, hein? Vamos dar um close nela? Vamos lá, Joinville, olha lá. A parada está bonita, só que é pequena, né, gente? Olha só, quantos metros tem essa parada? Olha, eu desconfio que uns 4 metros. Realmente, que são 3 assentos, tem um espaço para o cadeirante. Realmente, nós precisamos de paradas grandes nos eixos viários. A situação aí em vias alimentadoras não é muito diferente, não. Aí nós temos pelos bairros da cidade de Joinville, e eu sei que aí nas capitais do Brasil não é muito diferente, não. As prefeituras adoram economizar quando o assunto é cidadão, quando o assunto é gente pobre, quando o assunto é mobilidade. Gente, eu não consigo entender por que as paradas de ônibus não têm o mesmo tamanho do comprimento do ônibus. Aqui em Joinville nós temos ônibus com 2 eixos dianteiros e alguns com 2 eixos traseiros, e eles têm 15 metros de comprimento. Temos alguns articulados com 18 metros de comprimento, mas o ideal mesmo seria uma parada de ônibus do tamanho de 12 metros de comprimento. É exagero? Não, não é exagero, considerando que é um eixo viário grande, e até a parada ficaria bonitinha, porque poderia se agregar a esta parada até alguns serviços que poderiam ser oferecidos à população, né? E também tem uma questão, viu, gente? Tem que ter iluminação nas paradas, hein? Observe aí que as paradas são escuras, gente. Outra placa de trânsito aqui que também indica uma parada de ônibus. Observe que essa placa está limpinha, hein? A prefeitura passou por aqui e fez a lavação da placa. É para glorificar de pé. Realmente estou gostando, hein? Sinal de que tem gente que está assistindo os nossos vídeos, ou trabalha na prefeitura, ou conhece alguém do comando e passa para o comando a situação. Vamos dar um jeito nessa situação. Até rimei, né? Acho que eu vou virar rapper. Essa parada é a mesma coisa, gente. Parada feia, né, gente? Essa parada não tem adesivagem, né? Não tem adesivagem, é só o vidro. Mas a parada, ela vive suja, né, gente? As paradas de vidro são feias. Gente do céu, eu só queria saber quem é o arquiteto, engenheiro, sei lá quem, que projetou paradas de ônibus desse tipo. Paradas retas, paradas de vidro, não dá para entender. Inclusive, dependendo do motorista, se o motorista é novo na linha, ele não conhece bem, às vezes, todas as paradas. Tu imagina uma parada de cor cinza, uma parada de vidro e uma parada num lugar escuro. Às vezes ele não visualiza bem o passageiro, né? Tem isso também, né? E sem contar também que tem muita gente malandra aí que usa essas paradas de ônibus para cometer pequenos furtos, né, gente? Então é muito fácil você furtar um celular em lugares escuros da cidade, né? Então vamos aí atentar aí para o governo do estado de Santa Catarina. Vamos iluminar as cidades catarinenses. Governo do Paraná, vamos iluminar as cidades paranaenses. Governo do Rio Grande do Sul, vamos iluminar as cidades gaúchas. O Brasil está às escuras, né, gente? Você vai em muitas cidades do Brasil, você lembra de anos passados, né? Anos e anos passados, né? Eu não consigo entender. Muitas prefeituras pelo Brasil, elas mudaram o tipo de iluminação por uma iluminação que é mais
sóbria, você quase não percebe às vezes. É uma cor amarela nas lâmpadas. Antigamente era uma cor branca, tinha uma iluminação muito maior. Hoje é uma iluminação muito específica. E você vê muitas ruas de bairros, não só de Joinville, aí da sua cidade também, né? Você vê que as ruas estão desse jeito, né, gente? Não se tem essa visão, esse serviço ao cidadão, que é deixar a cidade mais bonita, né? E, inclusive, a gente sabe muito bem, tem observado que nos lugares onde tem mais iluminação, existe menos pichação e existe menos vandalismo. É fato. Lugar normalmente mal iluminado, tem mais furto, tem mais assalto, tem mais vagabundagem e tem mais pichação também, né? Inclusive, tempos atrás, essa parada de ônibus que nós vamos passar agora é uma das mais bonitas aqui da cidade de Joinville, uma parada que fica aqui pertinho da catedral. Observe aqui que o entorno dela está pichado, né? A parada até tá bonita, ela não tá pichada, mas ela tá às escuras, né, gente? Tá complicado, né, gente? Inclusive o tamanho dessa parada é bom, hein? Esse deveria ser o modelo ideal de parada de ônibus para Joinville e para qualquer cidade do Brasil. E a gente sabe muito bem que quando uma parada de ônibus é bem iluminada, não só o motorista tem facilidade para identificar bem, né, a parada, como também o próprio passageiro se sente mais seguro nela, e os drogados, né, o pessoal o Zé Droguinha, os viciados, os meliantes, eles passam longe das paradas de ônibus bem iluminados. Pode ter certeza, em qualquer cidade brasileira que você vê esse monte de desocupado, eles adoram ficar em lugares mal iluminados. Já observou isso aí? Pois é. Você coloca iluminação em qualquer lugar, até mesmo numa praça que não é muito utilizada, e você não vê vagabundo, você não vê drogado, você não vê gente assim que até é desagradável você levar a família, né? A tua namorada, o teu namorado numa praça, né? Que tem brinquedos, que tem equipamentos de ginástica, e você levar num lugar desses aí, você vê que está ocupado de desocupados, né? É muita gente desocupada, não dá, né? Houve um tempo, né, que a polícia militar, isso já faz muitos anos, hein, gente? Houve um tempo que a polícia militar parava quando via pessoas suspeitas em um determinado lugar, muito tempo, né? Mas isso aí já faz muito tempo, né? Aí começaram a afrouxar as leis e aí virou isso aí que você está vendo, né? Agora vamos passar aí o cartão, mas só que agora não é mais cartão, né? Que passamos aqui, né, pessoal? Esse aqui é o cartão do transporte coletivo da cidade de Joinville e eu vou ficar com saudade desse cartão porque era reciclável, né, gente? Você coloca o cartão, quando o cartão acaba os créditos, a máquina engole e, consequentemente, depois ele é recarregado e volta para o sistema. E agora, em nome da suposta modernidade, sabe o que acontece, galerinha? Agora vai deixar de ser usado. Observe aqui que o equipamento já está desativado. A gente passa por este aqui, vamos ver como está de passagem, gente. Além do cartão, ó, já não tem mais nada, zerou. E aí o que vai acontecer? O cartão ele vai ficar na saudade. Agora vai ser tudo na base do QR Code ou daquele outro tipo de cartão conhecido aqui na cidade de Joinville como cartão ideal, né? Só que é aquela coisa, né, gente? Vai de certa forma acabar com aquele mercado paralelo que supostamente diziam ter, e tem, a gente sabe que tem, que é um mercado de venda clandestina de cartões. É o pessoal que não usa ônibus, né? O pessoal ganha o vale transporte das empresas, não usa ônibus, vai de carro para o trabalho, e aí ele negocia com alguém a venda do cartão. Então as empresas daqui conseguiram, junto com a prefeitura, acabar com essa situação. Só que, em contrapartida, eu analiso da seguinte forma: vai sim haver a redução do uso do ônibus. Sabe por quê? Porque tem aquele passageiro eventual, o turista, tem gente que vem de fora, que vai ver a situação muito complicada para usar o ônibus em Joinville e vai preferir usar um outro meio de transporte, né? E tem também a questão do próprio trabalhador, né, que vendia o vale transporte e ganhava um dinheirinho aí. Obviamente, se a passagem que custa R$6,50, né? R$6,50, dia de chuva hoje, gente. A passagem custava R$6,50, então ele vendia o cartão a cincão, e aí o cara que comprava, né, as pessoas que compravam revendiam obviamente a R$6,50, né,
para quem comprasse. Então esse pessoal aí vai ser meio que prejudicado, porque a empresa vai ver que a pessoa não está mais usando, não está mais pedindo o vale transporte. Com isso ela vai cortar o vale transporte da pessoa, porque obviamente ela está usando o carro. Uma parte desse pessoal vai realmente ter que forçosamente usar o ônibus, mas é uma pequena parte. Se a pessoa está acostumada a usar o carro, ela vai continuar usando o carro, isto porque o carro é a paixão do brasileiro, né, gente? O brasileiro não quer saber se ele leva 40, 50 minutos para ir até o trabalho. Ele prefere todo dia passar o sufoco do trânsito e enfrentar esse congestionamento, esse trânsito maluco, um monte de gente maluca dirigindo, do que usar o ônibus, né? O ônibus de Joinville não é um ônibus ruim, é um ônibus bom, um transporte bom, só precisa de mais horários, óbvio. Precisa de mais linhas, claro que precisa. Mas só que isso só vai acontecer à medida que a demanda for crescendo, né, pessoal? Então, quanto mais usuários do sistema ganhar, mais ônibus terão nas linhas. Novos deslocamentos ocorrerão e, consequentemente, haverá uma melhor qualidade de vida ao cidadão. Gente, essa aqui é a primeira parada que vai lá para a zona norte da cidade, viu, gente? É parada bonita, outra parada que tem problema de iluminação, mas você observa que é uma parada boa, é ideal. Só que o pessoal, né, os ônibus chegam tudo no mesmo horário, né, gente? Há um problema em Joinville de uma melhor distribuição dos horários, para que quando estes ônibus adentrassem a uma via de grande movimento, não ficassem todos ao mesmo tempo parados, né, gente? Então é uma coisa assim a se pensar também, né, gente? Dia de chuva, adoro o dia de chuva. Parada J. Colim 01. O J. Colim foi um dos prefeitos da cidade, assim como o Rolf Colim, né? Olha só, é noite, hein, gente? Adoro chuva. A chuva é tudo de bom. Chuva é a cara de Joinville. Joinville é a cidade da chuva. Daqui a pouco a gente vira sapo de chuva. A chuva é delícia, né? Esse aqui vai lá para o Instituto Federal de Santa Catarina, pessoal. Ônibus que leva trabalhadores e também universitários, né? E olha só, mais um ônibus aí chegando nesta noite chuvosa. Este veio do centro, a linha 41, é uma linha troncal, uma linha que liga um terminal ao outro. Antigamente essa linha tinha uma pintura diferenciada, eram faixas coloridas com uma outra pintura, né? Com uma outra cor. Mas tudo isso ficou na história, né, gente? Caiu, não consigo entender como é que também uma cidade não consegue deixar a cidade mais bonita. Uma prefeitura podia deixar a cidade mais bonita, né, gente? Para começar, melhorando as calçadas. Gente, dá para acreditar que isso aqui é centro de Joinville? Olha só as calçadas, gente. Dá para acreditar que isso aqui é centro de Joinville? Pois é, gente. Nós estamos vivendo aí a era dos empresários na prefeitura. Temos mais um empresário na prefeitura, 5º ano no poder, aí falta o 6º ano, 7º, 8º, e aí entra outro empresário. O povo, é engraçado, o trabalhador joinvilense é um trabalhador da direita, né? É curioso, em muitas cidades pelo Brasil votam em partidos de esquerda quando há uma grande massa trabalhadora. E Joinville, Blumenau e mais algumas cidades aqui do sul do Brasil, que são poucas, né? Elas têm aquela tradição de votar em gente da direita. E eu nunca vi gente da direita fazer algo pelo pobre, tá? Eu nunca vi. Vamos andando, pessoal, vamos andando, porque hoje estamos fazendo um vídeo especial, um vídeo da noite, uma noite maravilhosa de chuva, um friozinho, muita gente encasacada, gente do céu, é barbaridade, tchê. Eu nunca vi, sabe, a temperatura aqui em Joinville cai um pouquinho, pessoal, e a pessoa coloca trocentos casacos, trocentas roupas pesadas, não sei nem como é que conseguem andar, né, gente? Gente, aqui nós estamos, sabe aonde? Aqui, na João Colim com Princesa Isabel. E aqui, só por causa disso aqui, pessoal, aqui é a Princesa Isabel, onde aquele casal ali tá passando, tá? Só por causa desta pequena... não chega a ser curva, nada. Uma reta, a rua muda de nome, gente. Rua Mário Lobo. Essa rua aqui é a rua onde funcionava uma empresa que tinha mais de 1000 empregos. A Malharia Arp, que tinha sede na cidade do Rio de Janeiro e fechou as portas na década de 90. Hoje nós temos aí um shopping center, um shopping muito bom, né, muito conceituado,
Mas hoje o número de empregos nesse shopping não chega nem a metade da metade do que tinha na época da malharia árabe, que se ainda existisse, hoje seguramente teria algo em torno de 1.500 a 2.000 empregados. É lógico, né? Se ela ainda existisse e se lá atrás, né, os governos passados não tivessem feito tanta bagunça nesse Brasil, porque a gente sabe que muitas dessas empresas e indústrias que fecharam as portas nos últimos 40 anos, tudo por causa da política, gente, tudo por causa da política. E isso não se aprende nas escolas, né? Isso não se aprende nas faculdades. Isso a gente observa no dia a dia, né, gente? E é uma realidade. Aqui uma parada de táxi, para variar, sem táxis no momento. E aqui temos uma outra parada de ônibus, diga-se de passagem, em bom estado, hein, gente? Uma parada bonita, parada histórica. Essa aqui sim é a parada ideal para qualquer cidade brasileira. Alô, prefeito! Alô, vereadores! Alô, secretários de serviços públicos, de transporte e de mobilidade. Vamos investir em equipamento bom para o povo, né, gente? Olha só isso aqui, gente. Isso sim é uma parada de ônibus decente, né? Abriga bem o passageiro. E o passageiro espera o ônibus do transporte coletivo com conforto, né, gente? Mais adiante ali tem um ponto de táxi. E a gente observa pelo Brasil inteiro que não acontece, quando é coisas destinadas à população, é a economia na certa. Eles compram os equipamentos mais simples, os mais baratos, os menos resistentes e, consequentemente, os menos duráveis, né? Essa parada aqui está em bom estado, observem, ela não é uma parada nova, ela já tem mais de 30 anos de uso, mas o telhado dela está muito bom, ela tem concreto, os tijolinhos à vista, viu, pessoal? Os tijolinhos à vista, o assento é de madeira, daquela madeira boa ainda, sabe? Era uma época que se faziam produtos, né, de qualidade e produtos de bom acabamento, né, com materiais nobres. Hoje a gente sabe que madeira é meio complicado de usar, mas dá para usar um material similar e que garanta ao usuário um maior conforto, né, gente? Olha, o movimento aqui não é uma loucura, hein? E vamos em frente, você é meu convidado para acompanhar os vídeos neste dia chuvoso aqui no canal Cidade Verdade, onde você é o cidadão. Comenta aí, pessoal, comenta nos comentários o que você está achando das nossas caminhadas, né, das nossas matérias. Olha lá, um busão passando lotado, é horário de pico, a gente sabe. E a chuva que continua caindo na maior cidade do estado de Santa Catarina. Aquele painel lá é interessante, hein, gente? Ó, se você olhar fixamente para aquele painel, você acha que vai ficar meio que, sei lá, entende? Eu também não consigo entender qual é o objetivo de se fazer esse tipo de coisa, né, gente? Será que eles querem hipnotizar aí o joinvilense? Hã? Comenta aí nos comentários, galerinha, porque não tem nenhuma mensagem, né, pessoal? Não tem nenhuma mensagem publicitária, nenhuma mensagem, digamos assim, de alguma propaganda. Eu particularmente não gosto muito dessas propagandas eletrônicas. Primeiro porque elas usam eletricidade. Quanto menos se usar eletricidade, melhor, né, pessoal? Essa que é a verdade, né? Afinal de contas, né, embora nós tenhamos um país que tem bastante recurso hídrico ainda, a gente sabe que a água não é renovável, né, gente? A gente sabe que quanto mais você gasta, é complicado, né, gente? A energia elétrica, então, nem se fala, né? Essa questão aí dos veículos elétricos é algo para ser pensado. Por que os países ricos não adotam 100% da frota elétrica? Por que os países pobres e os países em desenvolvimento têm que adotar isso aí? Hein? Me explica lá, gente. Olha, esse aí é o movimento, gente. E com essas belas imagens, concluímos mais um vídeo aqui no canal Cidade Verdade. Deixando para você um grande abraço, comenta, curta, compartilha, inscreva-se no nosso canal, porque aqui você está sempre em primeiro lugar.